Estão a ouvir-me bem? Sim? Pronto. Então, em primeiro, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante Silva Carreira, o Sr. Secretário-Geral da Academia de Marinha, Capitão de Mar e Guerra, Caetano Silveira, e o Sr. Secretário Adjunto da Academia de Marinha, Capitão de Mar e Guerra, Fernando Carrão Dias, e todos os ilustres membros da audiência. Quero, em primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e de partilhar convosco aquilo que me prendeu a curiosidade e o interesse e o trabalho nos últimos anos. A minha apresentação, que intitulei Faróis da Dimensão Funcional à Cultural, vai cobrir 4 pontos principais que consistem numa primeira introdução breve aos faróis, depois numa explicação das suas capacidades semióticas, ou seja, uma visão dos faróis enquanto meios ou canais de comunicação. Depois mencionarei, num terceiro momento, a monumentalidade destes edifícios e, por fim, termino com uma breve nota sobre o seu potencial espiritual. Começando então com a apresentação, eu gostaria de ler para a audiência. Os faróis são estruturas de assinalamento da costa cuja existência remonta à longínqua antiguidade, aos tempos dos egípcios, gregos, romanos e fenícios. Por vezes mais não eram do que estruturas rudimentares, tal como aquela que podemos ver na imagem, ou seja, simples fogueiras acendidas na orla costeira ou torres de alvenaria com fachos. Em paralelo a estes fogos ou fachos, usavam os navegantes como marca marítima acidentes geográficos ou objetos sobressalentes de reconhecimento visual inconfundível. O Colosso de Rhodes, por exemplo, uma das míticas 7 maravilhas da antiguidade, à entrada do porto da ilha homónima, terá funcionado como uma das primeiras marcas marítimas. A incerteza das origens dos faróis e a quase mitologia que os cinge entende-se a partir das palavras do renomado engenheiro de faróis escocês Alan Stevenson, quando, no século XIX, escreveu, e cito, "Some ingenious antiquaries, finding the want of authentic records, have been anxious to supply the deficiency by conjectures based upon casual and obscure allusions in ancient writers and by vague hypotheses drawn from the heathen mythology. Certain writers have gone so far as to imagine that the Cyclopes were the keepers of lighthouses." Fim de citação. O modelo que originou a designação em várias línguas destas torres luzentes foi o de Alexandria, arquitetado por Sóstrato de Cnido e construído no século III a.C., na ilhota de Faros, à entrada do porto desta ilustre cidade. Este é considerado o arquétipo dos faróis, como os entendemos na atualidade, apesar da sua fisionomia ser uma mera conjectura iconográfica, uma vez que as descrições de edifício divergem. Presume-se que possa ter sido uma elevada torre, com cerca de 130 metros, construída em socalcos de alvenaria, no topo da qual enormes fogueiras ardiam, provocando grandes fogos e muito fumo. De tal forma era um edifício monumental que, durante a Pax Romana, as rotas das viagens terminadas no Egito incluíam no itinerário Alexandria, com a sua biblioteca e o seu farol, como atrações de fim de viagem. Os romanos deixaram como legado aos territórios sob sua administração vários faróis. Contudo, e peço desculpa por interromper aqui, gostava de chamar só a atenção da audiência para este bilhete postal ilustrado que mostra a Torre de Hércules na Corunha. Este edifício é atualmente Património da Humanidade, foi nomeado em 2009 Património da Humanidade. Não é, como é evidente, o edifício original, mas lá existia um farol romano. O edifício que temos lá, neste momento, foi construído em 1847, portanto, no local onde existiu o antigo farol romano. Portanto, contudo, a queda do Império Romano sentenciou o seu ocaso. Já durante a Idade Média, foram em especial as comunidades religiosas e os ermitas quem manteve fachos acesos, permitindo a segurança dos marítimos e a pretendida salvação das almas. Em diferentes localidades e de acordo com os interesses específicos, os faróis foram erigidos e custeados pelas próprias comunidades monásticas,
corporações religiosas ou por membros distintos do clero, mas também por corporações particulares que viam neles forma de garantir a chegada a Porto Seguro dos bens que sustentavam as suas atividades económicas. Eu não exploro isto nesta comunicação, mas para termos a noção, em Portugal, os 3 primeiros faróis que foram erigidos estiveram precisamente ligados a pessoas do clero. Temos no caso do farol de São Vicente, um farol que foi erigido a expensas de uma tença deixada pelo Bispo de Silves. No caso do farol da Guia, do primitivo farol da Guia, não daquele que está lá de momento, porque é do século XIX, mas no primitivo farol da Guia foi a Irmandade da Guia quem custeou o farol. E um dos 3 primeiros faróis de Portugal é o farol de São Miguel do Anjo, que felizmente está preservado ainda na Cantareira, ou está minimamente preservado. Não se pode visitá-lo, mas é um edifício renascentista de grande interesse e que foi mandado construir pelo Bispo Dom Miguel da Silva, que era senhor do Couto da Foz. Portanto, há aqui esta ligação às comunidades religiosas e ao clero. Construídos ao sabor das necessidades e disponibilidades em várias partes do globo, sendo a sua importância sempre crescente, é no século XIX que se encontra o apogeu destas estruturas, muitas delas ainda hoje operacionais. À medida que a navegação e o comércio por via marítima cresceram e se constituíram como uma base da riqueza das nações, os faróis transformaram-se em estruturas que, ainda que discretas, estão associadas à economia mundial. Ou seja, o século XIX correspondeu tanto ao apogeu dos faróis quanto ao do desenvolvimento da navegação, que fez destas estruturas uma absoluta necessidade ante os riscos concretos de naufrágio. Em termos técnicos, estes titãs costeiros percorreram uma longa evolução nas soluções construtivas e a sua historiografia faz tributo a mecanismos engenhosos utilizados em diferentes partes do mundo. Por isso, os faróis acumulam saberes de áreas científicas muito díspares, da hidrografia à arquitetura, da engenharia à ótica. De facto, são edifícios dotados de uma grande complexidade tecnológica que encerram uma cultura científica heteróclita. Para a identificação do farol contribuem a sua posição geográfica, latitude e longitude, o aspecto visual do edifício, as características da luz, a altitude, o alcance luminoso em milhas marítimas e a altura do edifício. As fontes e formas de alumiamento são um ponto fulcral no funcionamento do farol, pois é em condições de visibilidade reduzida, na noite, que a sua ajuda prepondera. As fontes de luz representaram um desafio perene, porque os fogos e os primitivos candeeiros produziam, além de luz, fumo devido à combustão. Os materiais que eram utilizados na combustão primitiva eram a madeira, primeiro, depois mais tarde o azeite, em Portugal muito utilizado, também o óleo de colza, só muito mais tarde é que se evolui para vapor de petróleo, gás acetilene. Nós chegamos a ter, por exemplo, no farol do Cabo da Roca, uma fábrica de gás acetilene, porque pretendia-se que o gás acetilene fosse de uma extrema pureza para garantir que o farol operava sempre ininterruptamente. As fontes de luz representaram um desafio porque os fogos e primitivos candeeiros produziam, além de luz, fumo, e, todavia, o engenheiro e físico francês Augustin Fresnel, no século XIX, desenvolveu um método revolucionário de garantir uma maior eficácia luminosa. Jean-Augustin Fresnel desenvolveu um sistema lenticular circular eficiente e perfeito, constituído pela montagem de vários prismas em vidro puríssimo e lentes redondas, olhos de boi convexos, em torno da fonte luminosa. Este sistema óptico, por reflexão e refração, origina a concentração da luz num poderoso feixe de raios paralelos e convergentes de grande alcance. A primeira lente de Fresnel foi instalada no mítico farol de Cordoan, em 1823. Este farol, desde 2021, foi também agraciado pela Unesco com o Estatuto de Património da Humanidade. Eu gostaria só de dizer que o que está aqui é um bilhete postal ilustrado que eu tenho na minha coleção. Neste caso, ainda tem ali na frente a marca da Junta de Turismo da Costa do Sol. Portanto, ele é anterior à designação de Costa do Estoril, e o que podemos ver ali é precisamente esta lente de Fresnel, que é, digamos que, uma verdadeira maravilha em termos tecnológicos e
uma imagem não consegue fazer justiça àquilo que é uma lente de Fresnel ao vivo. São, de facto, aparelhos de grande precisão que são produzidos com cálculos muito, muito exatos e muito complexos. Desenvolvimentos tecnológicos diversos viabilizaram a implementação de luzes eficientes que se distinguem através de sequências de luz e de ocultação. Cada farol tem assim luzes com traços distintivos que o particularizam e que se designam por característica, ou seja, a sequência e duração da luz e dos eclipses de cada farol são únicos, compostos por fases distintas e bastam para identificar as coordenadas geográficas do mesmo. E eu faço agora aqui, digamos que um pequeno corte na linha de pensamento, porque vou introduzir uma questão que tem a ver, que me serve para caracterizar a ontologia do farol. Na medida em que nós temos que entender por que motivo é que os faróis estiveram ligados às comunicações durante um certo período de tempo, no caso português. Roman Jakobson, e portanto vou falar aqui um pouco da ontologia semiótica dos faróis. Roman Jakobson elaborou o famoso esquema de 6 fatores inalienáveis da comunicação verbal, constitutivos do ato de comunicação. Para Jakobson, qualquer ato de comunicação verbal contém os seguintes elementos constitutivos. E eu tenho a tradução em baixo, não vou ler a citação, mas tenho a tradução em baixo, que é o que me interessa mais, para percebermos que há um emissor, depois temos um contexto, uma mensagem, um canal ao meio e um código, e finalmente um receptor. Portanto, estes são os elementos básicos constituintes da comunicação. Ora, este diagrama ancora a questão do meio, o canal físico de contacto, no ato de comunicação, salientando a interdependência entre as várias componentes da comunicação. A importância deste diagrama reside na sintonia com a abordagem da semiótica que, tendo originado formalmente enquanto ciência em articulação com a linguística, facilmente se adaptou a outros modos de comunicação. Esses meios, mais ou menos estruturados, utilizam signos como forma de representação e produção de significado, isto é, de construção de mensagens. Ainda que Jakobson tenha desenhado o esquema acima transposto, pensando na comunicação linguística, não deixa de afirmar com clareza: language shares many properties with other systems of signs, or even with all of them. Pansemiotic features. Fim de citação. Como Chandler define, anything can be a sign, as long as someone interprets it as signifying something, referring to or standing for something other than itself. Fim de citação. Assim, a característica fundadora do signo consiste numa relação de substituição. O signo é o que está em lugar de outra coisa, um procurador in absentia. E eu chamo a atenção para este slide, na medida em que eu utilizo neste trabalho signo e sinal como palavras que são homónimas. Aquilo que nos interessa, não vamos entrar em grandes problematizações do ponto de vista da semiótica, portanto vamos deixar isto muito simples. Aquilo que nos interessa para já entender para esta comunicação é que nós, quando temos, por exemplo, uma palavra, a palavra farol, tem uma realidade acústica que se estende no tempo, ou tem uma realidade gráfica que nós vemos na linha da página quando a palavra está escrita. Ao significante está associado um significado que é, no fundo, um conceito mental, ou seja, é uma ideia que é transmitida através de um som. Ora, aquilo que eu entendo é que o esquema que nós podemos aplicar a uma palavra, podemos também aplicá-lo a um farol. Na medida em que o farol tem as suas características específicas de ocultação e de período de luz, ele transmite-nos duas mensagens. Primeiro, o geoposicionamento e a indicação de que há ali um lugar de perigos. Portanto, temos aqui uma mensagem que é construída através de um signo, que é a própria luz do farol. Aliás, eu tenho aqui este pequeno gráfico que foi retirado de material cartográfico e que nós conseguimos ver precisamente como as luzes conseguem ser todas elas diferenciadas e grafadas, como se houvesse aqui quase que uma escrita da luz. Tal como conseguimos escrever palavras, conseguimos também reproduzir graficamente qual é a sequência da luz. Nesse sentido, portanto, estou convencida de que é inegável uma ontologia semiótica dos faróis.
Voltando então ao meu texto. Sabe-se que em Portugal foram utilizados diferentes sistemas de sinais ou signos para a Marinha de Guerra desde a segunda metade do século XVIII, aos quais se veio juntar um regimento de sinais aprovado em 1796 para as 18 estações telegráficas então existentes na linha da Barra. Na prática, o desenvolvimento da telegrafia terrestre e da telegrafia marítima é interdependente. De facto, em Portugal, já antes das guerras peninsulares, durante o final do século XVIII, havia sido instituída a tal linha da Barra, que era uma rede telegráfica para controle militar e aduaneiro que ligava o Cabo da Roca ao Castelo de São Jorge, em Lisboa, pelo meio de estações semafóricas. Ora, eu não consigo, nem existem, que seja do meu conhecimento, imagens das estações semafóricas. No entanto, sabemos que elas eram constituídas por mastros que utilizavam balões e galhardetes para transmitirem mensagens como avisos da chegada de paquetes, aviso da chegada de barcos com malas de correio, muitas vezes indicação da origem do navio, se era um navio de guerra ou se era um navio comercial. Portanto, todas essas indicações eram passadas ao longo de 18 estações telegráficas ou semafóricas que estavam localizadas desde o Cabo da Roca até ao Castelo de São Jorge. Esta rede de comunicação em uso na linha da Barra, em 1803, foi entregue a António Francisco Sierra, que a partir dos seus estudos e experimentações científicos desenvolveu um sistema alternativo de comunicações mais simples e eficaz, o telégrafo de palhetas. Também designado por telégrafo de postigos ou persianas. Sierra concebeu em paralelo um segundo sistema telegráfico, o de ponteiro, que veio a ser utilizado nas linhas de Torres Vedras no período das guerras peninsulares. Portanto, estas duas imagens eu retirei-as da internet. Consegue ver-se ali como é que era a configuração do telégrafo de persianas ou de postigos que foi desenhado por António Francisco Sierra para a linha da Barra, que fazia essa tal comunicação do aviso de navios. E este telégrafo de ponteiros que temos aqui deste lado, veio a ser utilizado mais tarde durante o período das guerras peninsulares. Ora, a comunicação por sinais é longeva. Com efeito, as telecomunicações foram utilizadas já na antiguidade, muito antes do advento das telecomunicações elétricas, das radiocomunicações e do satélite. A escolha de sinais convencionais, bem como os meios de os interceptar e reproduzir em distâncias físicas regulares, eram suficientes para esta telegrafia rudimentar que os utilizava. Labaredas de fogo podiam significar vitória ou derrota em batalha, ou pedido de socorro. Segundo Carlos Lemos, e cito, os sistemas de comunicação visual foram utilizados desde tempos imemoriais, particularmente por forças militares em operação. No mar, constituíam a única forma de trocar rapidamente mensagens entre navios até a invenção da comunicação por rádio. Fim de citação. Já o vice-almirante Moura da Fonseca afirma, e cito, depois da palavra e do gesto foram a escrita, as bandeiras e os tiros de peça, o telescópio e os vidros lenticulares, os semáforos e a telegrafia visual aérea ou semafórica, a telegrafia elétrica, o telefone, a telegrafia sem fios, a luz coerente laser e os satélites de comunicações, as principais inovações e meios que balizaram e cimentaram o caminho percorrido pelas comunicações desde os primeiros homens até aos nossos dias. Fim de citação. É sabido que a luz como método de comunicação foi usado já por Políbio, num sistema regular de transmissão por combinação de luzes. Isso mesmo é o que fazem os faróis, utilizar a luz como código de comunicação. Eu vou passar agora digamos que é um conjunto de decisões que vou ligar a esta ontologia semiótica dos faróis numa fase um bocadinho mais adiantada da minha intervenção. Aquilo que acontece no século XIX é que são tomadas uma série de decisões que acabam por fazer, digamos que a ligação do serviço de faróis ao serviço das telecomunicações. Os faróis estiveram, por vezes, sob dependência do Ministério da Marinha,
por vezes sob dependência do Ministério das Obras Públicas, portanto, a partir de 1852, quando o Ministério das Obras Públicas é pela primeira vez criado, andou ali numa vilegiatura, ora sob a alçada do Ministério da Marinha, ora sob a alçada do Ministério das Obras Públicas, e muitas das vezes as pessoas têm alguma dificuldade em entender o porquê destas decisões algo titubeantes. Elas têm a ver com uma questão que é haver uma forma de entendimento dos faróis enquanto meios de comunicação. E, portanto, em 1867, em Portugal, adotou-se o serviço semafórico. Os semáforos eram, e eu vou depois mostrar o que é um semáforo, os semáforos eram estruturas que estavam localizadas junto à linha de costa e que serviam para transmitir mensagens aos navios. Portanto, estamos a falar de comunicações terra-mar. E também serviam, por vezes, para fazer a comunicação no sentido inverso. Em 1868, fez-se a adoção em Portugal do Código Comercial de Sinais. Este Código Comercial de Sinais é um documento de uso internacional, ou seja, são várias as nações que vêm a adotar este código. Estamos a falar de um volume que tem mais ou menos esta altura assim, é uma coisa de peso, e que era utilizado pelas marinhas das nações que tinham, enfim, mais representatividade em termos de navegação, que era utilizado para as comunicações não só entre os navios, mas também desde a costa, ou seja, a partir dos semáforos para os navios. Portanto, falamos então de um Código Comercial de Sinais que vem a servir o serviço semafórico. Em 1869, aquilo que vai acontecer é uma fusão entre os serviços telegráficos e de faróis, e muito mais tarde, não, mas cerca de 11 anos mais tarde, dá-se a instituição da Direção-Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis. Ora, da informação que se obtém da análise e ordenação das decisões político-administrativas exaradas na legislação, resulta o conhecimento de haver um alinhamento entre as decisões políticas e a ontologia semiótica dos faróis que os remete para a associação da rede de comunicações de país. De forma sucinta, em 1867 é adotado o serviço semafórico em Portugal, em 5 de março de 1868 é nomeada uma comissão para o estudo da organização do serviço de faróis e semáforos. Aliás, essa comissão que é nomeada é precisamente nomeada com base na analogia que os serviços têm, ou seja, analogia em termos da forma de comunicação que utilizam, que é a comunicação por sinais. A 8 de abril de 1869 dá-se a aprovação da organização do Serviço de Telégrafos e Faróis, ou seja, é efetuada na prática a fusão entre os serviços telegráficos e os serviços de alumiamento por via da analogia com a telegrafia semafórica. Lá está, mais uma vez, uma tecnologia que funciona por sinais. E, finalmente, cerca de 11 anos mais tarde, em 7 de julho de 1880, é publicada uma carta de lei da mesma data, que é um documento mais ou menos incontornável. Porquê? Porque opera a junção dos serviços de comunicação à distância, ou seja, correios, tudo que sejam serviços postais, telégrafos, semáforos e faróis, resultando na criação da Direção-Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis do Reino, entidade detentora do monopólio estatal das comunicações. E, efetivamente, quando nós consultamos esta Carta de Lei, que é mais uma vez um documento assim de peso, encontramos lá referências não só aos faróis, mas também aos semáforos e a todos os outros mecanismos que estavam ligados às comunicações. Nestas decisões político-administrativas consecutivas tomadas ao longo de 3 anos, desenha-se um contexto epocal. Estamos, pois, em presença de estruturas que são entendidas como meios ou canais de comunicação complementares, dotados dos respectivos códigos semióticos, os signais, num caso de luz, no outro caso de bandeiras, o elemento utilizado na telegrafia semafórica, também designada por marítima. Ou seja, por força da posição geográfica na linha de costa, da necessidade de assegurar a comunicação terra-mar e, subsequentemente, pela rede telegráfica nacional, bem como ainda por via da analogia de funcionamento destes equipamentos, há uma coerência na decisão de fusão destas estruturas que radica na sua ontologia, a capacidade semiótica, a capacidade comunicativa.
A instalação de postos semafóricos em Portugal ocorreu na esteira do que fizeram nações como a Inglaterra, a França, a Itália e a Espanha. Todas estas nações e muitas outras mais adotaram o Código Comercial de Sinais de que já falei. Fica, pois, fundamentado o motivo pelo qual, durante um período de cerca de 23 anos, os faróis estiveram ligados às telecomunicações. Tivemos um período de 11 anos de fusão com o Serviço de Comunicações Telegráfico e 12 anos de integração no monopólio estatal de comunicações do país. Portanto, esta situação vem só a ser terminada em 1892, quando se dá, então, uma grande reforma que faz transitar os faróis para a alçada da Marinha, de novo, e desde aí não voltam a sair da alçada da Marinha, mas efetivamente até 1892 eles são vistos como parte da rede de comunicação do país. E eu posso agora mostrar aqui, por exemplo, um documento da Direção-Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis. O que temos aqui é uma folha de um telegrama. Estes formulários eram utilizados, portanto, eram feitos ou na imprensa nacional ou em outras impressoras autorizadas para o efeito. Este, por exemplo, tem data de recepção de 3 de abril de 1884. Outro documento também do mesmo formulário, neste caso da empresa portuguesa do Porto, Direção-Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis, e da estação de Vozela, data de recepção 1894, ou seja, aqui utiliza-se um documento, mas na realidade a Direção-Geral dos Correios, Telégrafos e Faróis já não existia porque ela tinha sido extinta 2 anos antes. Mas de qualquer das formas nós encontramos, eu já consegui encontrar um documento destes de 1922, não consegui foi adquiri-lo, mas pronto, significa que o Estado tenta reaproveitar, ou pelo menos tentou. Eu gostaria também de mostrar agora então o que são os semáforos, dado que estive a falar dos semáforos, mas ainda mantive o público, digamos que numa certa expectativa. Nós temos aqui este poste, é um poste semafórico que esteve localizado na estação de Cascais. Portanto, este poste servia para se içarem bandeiras a partir das quais se fazia a comunicação. Temos aqui uma estação semafórica que foi colocada em Sagres. Visto assim, enquanto coisa minúscula, não se percebe bem o que é uma estação semafórica, mas se olharmos para este bilhete postal ilustrado, conseguimos já então perceber o que é uma estação semafórica e podemos vê-la antes da construção do farol de Sagres, ou seja, a estação semafórica pré-existiu a construção do próprio farol de Sagres. Temos aqui o mastro através do qual eram feitos os sinais de bandeiras. Aqui consegue ver-se neste bilhete postal ilustrado, precisamente aqui a estação semafórica com os seus mastros. Está inclusivamente aqui provavelmente um boletineiro que içaria as mensagens aqui para aviso à navegação. O farol de Sagres vem a ser construído aqui mais tarde. É claro que todo este edificado hoje em dia não existe, porque o que nós temos em Sagres neste momento é isto, que é um farolim em betão. Portanto, isto esteve lá mais ou menos entre 1923 e 1958. Esta estação semafórica está listada no Código Comercial de Sinais, de 1868, na página 539, e nós temos aqui todas as instalações, portanto, tudo o que é necessário para se utilizar a telegrafia por bandeiras que eram içadas e que comunicavam com os navios. O que temos aqui, como é evidente, é neste momento uma torre, um farolim que é telecomandado a partir do farol de São Vicente. Posso mostrar também aqui uma imagem que não está tão legível, mas que se reporta ao Cabo Carvoeiro. Aqui temos o farol do Cabo Carvoeiro. Esta imagem que está aqui, que é quase indelével, corresponde a este telégrafo de palhetas que foi desenvolvido por Sierra. Esteve lá instalado e basicamente hoje em dia estão só, digamos que, as zonas de implantação deste telégrafo, mas, por exemplo, na Berlenga ainda estão preservados. Eu não tive a oportunidade de lá ir, mas já vi fotografias, ainda está preservada esta zona do Soco, onde esteve instalado um telégrafo de persianas, e conseguimos ver que aqui,
Há uma coisa muito pequenina que eu consegui recuperar em fotografia, onde conseguimos ver uma casinha e um poste que servia para as transmissões semafóricas na zona do Cabo Carvoeiro. Portanto, estamos a falar de uma tecnologia que não perdurou muito tempo, durante muito tempo, porque rapidamente ela foi ultrapassada, mas que ainda assim justificou que os faróis tivessem feito parte das comunicações no nosso país. Pronto. Passando então agora a outra questão que eu alio aos faróis, que é a questão de eles serem marcas político-territoriais, ao mesmo enquanto são edifícios liminais. Os faróis são, na realidade, edifícios universais no sentido em que constituem um elemento comum aos países marítimos. Os faróis das várias nações consistem num elemento de ligação entre os Estados. Eu vou citar Teresa Leavitt, que diz: "No better mark of connectedness exists in this era of expanding international networks. The moment a location became important in the new global commerce was when it received a Fresnel lens. The beam of the lighthouse often signaled an end to isolation and a link to the rest of the world. Fresnel lenses lit the way for the period known as modern globalization, marked by an explosion in sea travel and worldwide trade." Fim de citação. No entanto, na medida em que a construção de faróis resulta dos esforços nacionais de cada país em dotar as suas costas de marcas marítimas fiáveis, eles são um elemento constitutivo da própria nação, um serviço do qual todos podem usufruir. Com efeito, os faróis coadunam-se com a definição de bens públicos. O espaço próprio do farol é a linha de costa, um espaço liminal e de transição. O conceito de liminalidade encontra ancoragem teórica no campo da antropologia na medida em que designa aspectos processuais sociais. Em termos estritamente espaciais, como afirma Thomason, e estou a citar, "Liminality implicates the existence of a boundary, a limes, the Latin word for the threshold, from which the concept of liminality derives." Fim de citação. Os espaços onde os faróis são erguidos correspondem a linhas de transição elementais, da terra para o mar. Citando ainda o mesmo autor, "The seaside is something more than just the end of dry and inhabited land. It is a coastline with something on the other side of the threshold." Fim de citação. A fronteira corresponde etimológica e historicamente à frente ou zona avançada do Império Romano, que era agente da expansão territorial contínua. Ou seja, corresponde à vanguarda expansionista da nação. A fronteira organiza-se a partir de forças centrífugas orientadas para o exterior e denotando um relacionamento com o que jaz para além do limite territorial. A zona fronteiriça será uma faixa territorial onde as práticas sociais e poderes se manifestam. É ainda a zona de coincidência de forças centrífugas e centrípetas que estabelecem os limites territoriais da nação. As fronteiras são zonas liminais de profundidade variável, construídas através de uma miríade de práticas sociais nas quais frequentemente se exibe o poder do Estado através de postos de controle fronteiriço, sinalética, arame farpado ou forças de segurança. As fronteiras terrestres são habitadas de ambos os lados de modo similar, quando não até partilhado, porque as raias são zonas porosas, com identidades híbridas, próprias e culturalmente coesivas. Ora, a fronteira abordada neste artigo reveste-se de especificidades. Para lá do limes está o mar, que não é só um espaço das águas desabitado e vazio. No mar estão todos aqueles que o cruzam e o usam, fazendo dele um espaço de ação política, económica e social, resultante da preponderância longeva que teve na história da humanidade. Em termos territoriais e jurídicos, o mar constitui um espaço dicotómico organizado por limites de extensão definidos a partir das linhas de base. Dentro desses limites, cada Estado costeiro detém o usufruto de prerrogativas de soberania, ao passo que o espaço do mar alto é livre e acessível a todos. No presente, o documento jurídico supremo ao nível internacional aplicável ao mar é a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Esta Convenção reveste-se de relevo porque consigna e assegura a existência da liberdade de navegação, um direito fundamental dos diferentes Estados, como afirma Silva Carreira, que diz, e cito,
faz dos oceanos a ligação que permite o desenvolvimento das relações económicas e culturais num mundo globalizado, promovendo a prosperidade e a paz. Fim de citação. Podendo ser considerada, e volto a citar, a Constituição dos Oceanos. Fim de citação. O Mar Próximo é um espaço adjacente ao território do Estado, logo, uma zona fronteiriça, regulado internacionalmente e no seio do qual os Estados-nação podem exercer poderes específicos dentro de limites espaciais estipulados, por exemplo, vigilância, exploração de recursos, aplicação da lei, provisão de segurança. Esses limites correspondem às 12 milhas do mar territorial, águas costeiras, às 12 milhas do mar territorial, águas costeiras. É claro que temos depois as 12 milhas da zona contígua e as 200 milhas da zona económica exclusiva, todas elas são zonas onde o exercício de poderes é feito de acordo com a legislação internacional e onde o Estado detém poderes específicos em função desta profundidade de uma fronteira que, sendo a marítima, se estende, digamos que, para as 12 milhas do mar territorial. Ora, não sendo os faróis edifícios da fronteira, a verdade é que podem casualmente influir na definição do mar territorial. De facto, analisada a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, encontram-se duas referências aos faróis que em ambos os casos se prendem com a demarcação de linhas de base retas para o cálculo e delimitação do mar territorial. Ou seja, estas duas referências surgem na Convenção, na parte 2, secção 1, artigo 7º, e na parte 4, artigo 47º, e todas estas duas referências identificam a existência de faróis como motivo para que as linhas de base retas sejam aceites. Portanto, independentemente da interpretação jurídica que a casuística possa ditar, o texto da Convenção, literalmente, excepciona as circunstâncias nas quais as linhas de base retas podem ser traçadas a partir de elevações visíveis na maré vasa, isto é, quando lá se encontram faróis ou instalações similares em permanência acima da linha de água. Assim, para a interpretação do farol, interessa salientar que, em conformidade com a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, eles podem influir no limite do mar territorial. Não estarão em causa extensões consideráveis, claro. O traçado de linhas bases retas que a Convenção estipula não implica um ganho territorial de vulto. Porém, o que releva é que os faróis são edifícios que podem coadjuvar no estabelecimento da fronteira de um qualquer Estado costeiro ou arquipelágico. E passo agora para outra questão que tem a ver com a monumentalidade dos faróis. A valia dos faróis como marcas marítimas diurnas é igual ao seu préstimo como luzeiros na noite. Porém, não são exclusivos os mareantes que os tomam como marca. Num ensaio dedicado às memórias da Avenida Marginal, que se espraia desde o molho do norte do Porto de Leixões até ao farol de Lessa, Jorge Condeixa descreve e caracteriza a paisagem. Nesse texto se encontram referências quer ao antigo farol da Boa Nova, quer ao moderno e longilíneo farol de Lessa da Palmeira, que rendeu o seu provisório antecessor. De facto, estes edifícios são elementos conspícuos na paisagem e na definição dos atributos do lugar. E passo a citar: há uma dezena de anos encontrava-me com algumas pessoas das minhas relações a meio do caminho da Boa Nova, quando notei, lá para as bandas do farol velho, quieto como uma gaivota no baloiço das águas salgadas, um barco de vela ao alto, esperando o vento. Fim de citação. Sobre o farol de Lessa escreve ainda o mesmo autor, e cito, e podem acompanhar no slide. O farol, erguido em silêncio sobre a areia e pedra, lembra comprida agulha de certas catedrais a perfurar, num grito muito longo, o ar pasmado e fino. Fim de citação. Desta descrição se depreende que não é só a funcionalidade benéfica destes edifícios que lhes granjeia o respeito e a admiração. É também a sua monumentalidade que os define. Quem deles se acercar ou os visitar verificará in loco a grandeza destes edifícios. Referiu-se já à monumentalidade do arquetípico farol de Alexandria, incluído no itinerário de viajantes. Essa monumentalidade é reelaborada em prosa poética por Edwin Morgan Foster do seguinte modo:
E antes de passar à leitura da citação, eu chamo só a atenção para esta fotografia, onde podemos ver aqui o antigo farol da Boa Nova, que neste momento já não existe, e o farol de Lessa da Palmeira, a propósito do qual foi escrito este pequeno excerto. E, portanto, passando agora à citação de E.M. Foster. O farol era uma necessidade. A costa egípcia, da sua parte ocidental, é tanto plana como rochosa, e os navios precisavam de um marco que lhes indicasse onde ficava Alexandria, bem como de um guia através dos recifes que bloqueiam os seus portos. Mas não se sabe se uma loucura divina terá atingido também os seus construtores, ou se eles terão deliberadamente unido a engenharia à poesia e tentado acrescentar uma maravilha ao mundo. De qualquer modo, foram bem-sucedidos, e as artes e as ciências combinaram-se para celebrarem esse triunfo. São isso os faróis, a união da engenharia à poesia, uma maravilha assombrosa, capaz de suportar as piores procelas, criada para salvaguarda de quantos cruzam mares e oceanos. O que E.M. Foster diz a propósito do farol de Alexandria pode aplicar-se a muitos outros. Estes faróis, grandiosos, instilam reverência e impõem-se como portentos. Ora, ao longo do tempo, perduravelmente o conseguiram, porque a monumentalidade destes edifícios sempre foi percebida pelos seus encomendadores como manifestação de magnificência, dada a sua altura ou a altitude a que se localizam. Como I. Fu Tuan pondera, e estou a citar, what other spatial characteristics can be said to excite emotions that are widely shared? The vertical versus the horizontal dimension. Here a common response is to see them symbolically as the antithesis between transcendence and immanence, between the ideal of the disembodied consciousness, a skyward spirituality, and the idea of earthbound identification. Vertical elements in the landscape evoke a sense of striving, a defiance of gravity, while the horizontal elements call to mind acceptance and rest. Fim de citação. Terá sido a sua verticalidade instiladora da monumentalidade, aliada ao vanguardismo tecnológico, em especial no século XIX, que os transformou em alvo de curiosidade. Sabe-se que a possibilidade de visita dos faróis era formalmente autorizada pelo menos desde 1864, porque o regulamento provisório para o serviço... peço desculpa. Edifícios monumentais, esqueci-me de mostrar estas imagens, portanto são bilhetes postais ilustrados onde podemos ver a dimensão e a grandeza dos faróis que nós temos em Portugal. Este representa São Pedro de Moel. Curiosamente vê-se ali uma charrete com um burrinho. Talvez as pessoas fossem visitar o farol, não se sabe, ou talvez fossem ajudar alguém. E aqui temos o farol na atualidade, na sua grandeza, e também o farol de Cabo Carvoeiro, que é outro dos faróis imponentes que nós temos no país. Portanto, sabe-se que a possibilidade de visita dos faróis era formalmente autorizada pelo menos desde 1864, porque o regulamento provisório para o serviço de faróis estipula as seguintes disposições, e cito: a entrada nos faróis é permitida a pessoas estranhas, mas só durante o dia, devendo os visitantes ser acompanhados por um faroleiro que os advertirá de que não devem tocar em peça alguma do aparelho. Já no artigo 56 estipula-se o seguinte, e cito: é expressamente proibida a entrada nos faróis durante a noite a qualquer pessoa que não seja ali empregada ou que pela sua qualidade tenha direito a observar o serviço do farol e a sua iluminação. Fim de citação. Ou seja, as visitas só são admitidas no período diurno quando o aparelho óptico está inoperante. Sabemos, pois, que as visitas aos faróis consentidas do ponto de vista formal são de facto desde tempos remotos, ou existem de facto desde tempos remotos. Não se trata de uma citação avulsa por completo, pois num período bastante posterior, no Regulamento Orgânico para Serviço de Faróis, publicado em 1933, pode ler-se o seguinte quanto à entrada de visitas. Artigo 73. É absolutamente proibido ao pessoal em serviço nos faróis permitir a entrada no farol durante a noite de pessoas estranhas ao serviço. E o chefe de farol pode permitir a entrada de visitantes somente depois de terminado o serviço da manhã e até 1 hora antes do acender do farol. O chefe...
ao chefe do farol ou faroleiro de serviço do dia, quando determinado por aquele, cumpre acompanhar sempre os visitantes, prevenindo-os de que não podem tocar nos aparelhos nem trazer consigo bengalas, guarda-chuvas, varapaus ou qualquer objeto que possa danificar os aparelhos, nem entrar mais do que uma pessoa de cada vez na câmara da lanterna, sendo responsável por qualquer avaria causada pelos visitantes. E é fim de citação. Assim, a informação encontrada, ainda que não tenha consultado todos os regulamentos existentes, permitiu apurar que as visitas aos faróis foram uma constante flutuando ao sabor das possibilidades, porventura de forma mais ou menos avulsa e espontânea. Não é menosprezível a ideia de que o farol possa, pelos seus atributos, entre os quais o da monumentalidade, ser considerado uma das mais antigas atrações no imaginário do viajante, ainda que o acesso aos faróis possa ter sido contingente em função de conjunturas específicas. Em tempos mais recentes, por parte da Direção de Faróis, Autoridade Marítima Nacional, que administra os faróis portugueses, houve sensibilidade quanto à curiosidade que estes edifícios sempre despertaram. E, a partir de 2011, a Direção de Faróis permitiu a visita a vários dos faróis portugueses às quartas-feiras da parte da tarde. Isto foi uma situação que existiu até ao período da pandemia. Aliás, no site da Direção de Faróis era possível ter a noção de quantas pessoas visitavam anualmente os faróis e havia já um número considerável de pessoas a visitar. Eu penso que uma das vezes que consultei o site encontrei lá cerca de 65 mil visitantes num ano, o que quer dizer que já era muita gente. Sei que na altura da pandemia estas visitas foram suspensas porque de facto as condições não permitiam que elas se efetuassem. Entretanto, não voltei a contactar a Direção de Faróis para saber se já retomaram o programa de visitas. E terminaria agora com digamos que uma consideração final. O que veem, pois, aqueles que de noite no mar navegam quando procuram a luz de um farol? Uma marca marítima, claro. Mas é também digno de nota o entendimento que Pinto Ferreira, diretor técnico da Oficina de Faróis por altura de 1867, propõe para o edifício após visita à Exposição Universal de Paris em 1867. Ao ler-se o parágrafo abaixo, extraído do seu relatório, a contiguidade simbólica entre o farol e a luz como manifestação do divino torna-se evidente no que se transcreve. Que poesia, e estou a citar, que poesia não encerra em si um destes faróis para o homem do mar? Que de recordações, que de pensamentos não lhes assaltam a mente ao passar junto dele? Quantas e quantas vezes o nauta mais arrojado e corajoso, no meio da horrível procela, leva a mão ao peito, aonde quase lhe não bate o coração, e depois se debruça na borda do navio, esparge a vista pelo horizonte em procura daquela estrela que o deve guiar. E como o coração lhe bate apressado e satisfeito ao descobri-la, como ele se anima, como manda a manobra desassombradamente e como parece sorrir-se no meio da tormenta. É porque tem a confiança no coração, confia em Deus, confia em si e confia nos homens. O seu Deus está representado naquela estrela, que como a que guiou os magos, o levará a porto e salvamento, fazendo-lhe evitar os perigos e os escolhos, onde sem dúvida seria arrojado, e aonde, desfazendo-se o frágil lenho em que se sustenta, acharia sepultura certa no meio das vagas que ele agora, destemido, afronta. Quantas vidas e quantos tesouros não têm sido salvos por estas vigilantes sentinelas? Fim de citação. A estrela no cristianismo tem uma forte conotação de guia, de encaminhamento e de orientação. Foi uma estrela que conduziu os reis magos a Jesus. Como se lê no Evangelho segundo São Mateus, os reis magos inquiriram pelo paradeiro de Jesus à chegada a Jerusalém e disseram: "Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." No cristianismo, a luz tem uma leitura simbólica extraordinária. E por isso, bem se entende a interpretação da luz do farol descrita no relatório de Pinto Ferreira, pessoa cujo ofício, em última instância, é o de servir os mariantes ao afirmar que o seu Deus está representado naquela estrela. Muito obrigada pela vossa atenção.